Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um vídeo aqui no canal Rodrigues Pinturas e no vídeo de hoje eu vou ensinar passo a passo a melhor forma de aplicar massa corrida. Por isso é muito importante que você assista o vídeo até o final para não perder nenhuma dica. E se esse conteúdo for relevante para você, se inscreva no canal, pois eu sempre trago vídeos com dicas que eu tenho certeza que vão te agregar muito conhecimento. Então chega de papo e bora pro vídeo! A primeira coisa que devemos fazer é tirar todos os espelhinhos de tomadas e interruptores, soltar e colocar um pedaço de lona, da forma que eu estou fazendo, e prender com a fita crepe, pois dessa forma não entra nada de pó e depois a gente só tira o pedaço de lona e o interruptor e as tomadas estarão limpinhos. E agora com a espátula de aço nós vamos raspar todo o excesso de massa que ficou na parede. Sempre fica, galera, sempre fica um excesso de massa na parede, principalmente na parte de baixo. Quando o pessoal faz o contrapiso, etc., acaba sujando um pouco a parede. Então nós precisamos raspar completamente esse excesso para não dar trabalho depois a hora que a gente começar a aplicar a massa corrida. Depois de tudo raspado, agora nós vamos lixar a parede com a lixa 80. Eu gosto de lixar com essa lixadeira manual, que, galera, facilita bastante o serviço. É muito mais rápido usar um equipamento desse. E agora nós vamos varrer a parede para tirar toda a areia que estiver solta. E agora nós vamos aplicar o fundo preparador para fixar as partículas e não soltar areia. Dessa forma a nossa parede nunca vai ter nenhum problema com o desplacamento. Apesar do fundo preparador ser um produto bem fino e incolor, nós precisamos fazer a diluição dele. Mas eu recomendo sempre que vocês olhem a descrição do fabricante do produto. E a diluição dele é feita para quebrar um pouco o brilho, pois se a gente aplicar ele sem diluição, ele fica com um aspecto brilhante e isso não é muito legal. Isso pode dar algum desplacamento na parede. Por isso que eu recomendo sempre que vocês olhem a descrição do fabricante do produto, pois cada fabricante recomenda uma diluição. Nesse caso aqui eu estou diluindo 20%. Para fazer a aplicação em parede lisa, eu uso sempre um rolo de lã, o rolo tradicional mesmo que a gente usa para pintura. Mas é muito importante também, assim que a gente terminar a aplicação, a gente lavar esse rolo imediatamente. Pois se a gente esperar um pouquinho, esse fundo preparador começa a secar e daí você acaba perdendo o rolo. É muito importante lembrar também que não pode ser pulado nenhuma etapa, pois se você pular alguma etapa, futuramente pode dar algum problema na sua parede.
E depois de esperar o tempo de secagem do fundo preparador, que geralmente é de 4 horas, agora nós podemos aplicar a massa corrida. Para aplicar a massa corrida eu uso sempre um rolo de textura, que é aquele rolo cabelo de anjo. Galera, facilita muito a gente fazer dessa forma. E eu aplico direto da lata mesmo. Eu só corto a lata com a espátula de aço mesmo e aplico direto. Nesse caso aqui eu não estou diluindo a massa, pois essa massa não veio muito firme, sabe? Mas quando ela vir muito firme, aí nós podemos fazer uma diluição de 10%. Nesse caso aqui não foi necessário. No primeiro momento a gente apenas aplica ela na parede, sem ficar rolando muito o rolo, apenas para aplicar mesmo. E depois aí a gente volta passando o rolo em toda a parede para deixar a massa mais uniforme. É sempre bom também a gente lembrar de homogeneizar a massa. Nesse caso aqui eu homogeneizei com um batedor de tinta e uma furadeira. Se a parede que você for aplicar a massa for muito grande, eu recomendo que você aplique a metade, desempene e daí depois você faz essa outra metade. Pois se você quiser aplicar tudo de uma vez, a hora que você voltar para desempenar, a massa já vai estar secando, já vai estar puxando. Então daí você não vai conseguir alisar ela 100%. A parte do rodapé também, pessoal, é muito importante antes de você começar o serviço, você analisar se ele é um acabamento poroso ou um acabamento liso. Se ele for um acabamento liso, você não precisa se preocupar em manter ele limpo, pois se ele for liso, depois você consegue raspar, você passa um paninho e fica 100%, fica completamente limpo. Mas se ele for poroso, se você sujar, você tem que limpar na hora para evitar problema. E não adianta passar fita, galera. Se você passar fita no rodapé, o que vai acontecer? Ainda mais se ele for poroso. A massa vai entrar embaixo da fita e vai sujar o rodapé da mesma forma e você não vai conseguir ver. Só vai ver depois que estiver tudo seco. A massa corrida ainda você pode limpar, mas a tinta não. Então daí você tem que tomar muito cuidado com isso também. E se você estiver gostando do vídeo, se esse vídeo estiver sendo útil para você de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comentar o que você está achando, pois dessa forma me ajuda muito e me motiva a trazer cada vez mais conteúdos assim para vocês. Feita a aplicação, agora nós vamos passar o rolo para deixar a massa mais uniforme. Antes de você começar a desempenar, é muito importante você passar um pano na desempenadeira para tirar qualquer sujeirinha que estiver nela. Na primeira demão, nós vamos apenas desempenar a massa para deixar ela lisa, não para tirar o excesso. Para fazer esse trabalho eu gosto de usar essa espátula de 60 centímetros, que galera, ela é muito boa para fazer o teto e para fazer parede também. É muito mais fácil a gente trabalhar com ela e o acabamento fica perfeito.
Para fazer esse acabamento, eu uso uma espátula de 12 centímetros para aplicar a massa e depois eu desempeno com a espátula de 60 centímetros para não deixar ondulação. E nessas quinas, pessoal, não tem problema se ficar excesso de massa. Depois de uns 30 minutos mais ou menos, você vem com a espátula de aço e vai cortando ela da forma que eu estou fazendo. E depois da primeira demão 100% seca, que geralmente leva em torno de 4 horas, agora nós já podemos aplicar a segunda demão, que será da mesma forma que nós aplicamos a primeira. Para desempenar será um pouquinho diferente da primeira demão, pois agora nós vamos desempenar tirando bem o excesso para deixar a parede bem lisa, para não ficar difícil de lixar. Como vocês podem ver, nessa parte da tabica eu passo uma fita crepe e depois eu passo um pouco de massa com o dedo para fechar todos os buracos que tem entre a tabica e a parede. Assim fica um acabamento perfeito. Mas isso deve ser feito apenas depois da segunda demão. Pois se a gente fizer isso depois da primeira demão, se a gente for aplicar mais uma demão em cima ainda, dessa forma que eu estou fazendo, fica alguns excessos de massa que depois aí vai atrapalhar para a gente aplicar mais uma demão. Por isso que isso deve ser feito apenas depois da última demão. E depois da massa 100% seca, que geralmente leva em torno de 4 horas, agora nós vamos riscar toda a parede da forma que eu estou fazendo, e no momento de lixar, a parte que sair completamente esses riscos é que já está bom, e a parte que não sair é que precisa lixar mais. Para lixar a parede eu estou usando uma lixadeira treme-treme da DeWalt e eu estou usando uma lixa 220. Se você não tiver uma lixadeira elétrica, você pode lixar tranquilamente com um taquinho ou com a lixadeira manual. Inicialmente nesse lixamento eu não uso luz, eu uso apenas depois para ver se ficou algum defeito, mas se ficar algum defeito é defeito mínimo.
Depois do lixamento concluído, agora com a vassoura nós vamos varrer toda a parede para tirar o máximo de pó que a gente conseguir. E agora com o pano um pouco úmido, nós vamos passar em toda a parede para tirar todo o restante do pó que não saiu apenas com a vassoura. Como suporte eu estou usando essa lixadeira manual que eu usei no começo do vídeo para lixar a parede. Então eu coloco o pano nessa lixadeira e consigo limpar a parede muito mais rápido e fica muito mais prático. É muito importante a gente tirar completamente o pó para não ter nenhum problema na nossa pintura. E agora nós já podemos pintar a parede. É muito importante, galera, a gente olhar sempre a recomendação do fabricante da tinta para não deixar a tinta muito grossa, pois se a gente deixar a tinta muito grossa, o acabamento não fica muito bacana. Então é muito importante a gente prestar muita atenção nisso também. Depois da primeira demão de tinta também é muito importante a gente verificar se não ficou nenhum defeito. É isso aí, pessoal, serviço finalizado. Como você pode ver, o acabamento ficou perfeito. E se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta o que você achou, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo por aqui. Forte abraço e até a próxima!